Ok, então, na aula passada, né, apresentei para vocês o conceito de métricas riemannianas, mas assim, no sentido mais simples, mais introdutório, né? Bom, essa aula ainda vai ser um pouco assim, mas eu vou seguir mais de perto o livro do Manfredo. O papai está em aula agora. Certo? Então, ou seja, o objetivo dessa aula é a gente fechar o capítulo 1, QTP. Não, Gabi, não, Gabi. Ok. Bom, então, o que é que eu vou contar? Vou contar que a gente, né, de alguma forma a gente já viu o conceito de métrica riemanniana. E aí eu vou meio que repetir aqui, né? Ou seja, uma métrica é uma correspondência que associa a cada ponto da variedade um produto interno no espaço tangente daquele ponto, né? E com uma propriedade importante, é que esse produto interno varia diferenciavelmente, tá? Tem várias maneiras de a gente verificar isso. A maneira mais simples é essa que o Manfredo apresenta, ou seja, você olha em coordenadas, porque diferenciabilidade é um conceito local. Então, olha na vizinhança de um ponto, que seria essa métrica ser diferenciável. Ora, na vizinhança de cada ponto, nós temos uma parametrização, tá certo? X. Aí, é uma maneira muito comum de denotar parametrização, a gente chama de sistema de coordenadas, tá certo? Então, num sistema de coordenadas local, aí nós vimos que o produto interno, isso é geral, na verdade, o sistema de coordenadas ele nos dá uma base natural, tá? Que essa base aqui também é a base de XJ. E uma vez que você tem um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno, uma base, ou seja, se você tem um produto interno, então você fixa uma base e você obtém uma matriz simétrica. E reciprocamente, tá? Se você tem uma matriz simétrica, isso vai determinar um produto interno no seu espaço vetorial. Então, como isso é um conceito abstrato, né? Assim, nós temos lá o espaço tangente e temos um produto interno no espaço tangente. Então, usando essa base de coordenadas, esse produto interno é dado por essa matriz aqui, né? São n ao quadrado funções, né? Embora metades sejam iguais, porque é simétrico, faz a metade. Então, a gente vai dizer, então, que a métrica varia diferenciavelmente no sentido de que, nesse aberto aqui, tá? Todas essas funções são funções diferenciáveis. X e J, tá? Beleza. Muitas vezes a gente gosta de usar essa notação como se fosse a notação de produto interno normal do espaço euclidiano. Certo? Não sei o nome desse símbolo, não. Ok, então isso aí a gente vai... Agora tem uma observação que o Manfredo faz, que é a seguinte, tá? Olha só, se você tem dois campos diferenciáveis sobre a sua variedade, tá? E observe que isso aqui é uma coisa que depende só da estrutura diferenciável, não depende de métrica, tá certo? Fica bom o curso assim, porque tipo, no capítulo 1, onde nós estudamos isso, não tem nada de métrica riemanniana, tá? Só para ficar bem claro que campos diferenciáveis em variedades diferenciáveis só dependem da estrutura diferenciável, não depende da métrica. Muito bem. Uma vez que você tem a métrica, então você ganha uma função definida em toda variedade. Que função é essa? Bom, o campo, o que é um campo? Em cada ponto você tem um vetor tangente, né? No caso aqui eu tenho dois campos. Então, em cada ponto você vai ter os dois campos. E a métrica em cada né, esses campos estão no espaço tangente, que também não depende de métrica. Mas, uma vez que no espaço tangente você tem um produto interno, você pode calcular o produto interno desses dois vetores.
Então, essa função é muito legal, porque ela depende... os vetores dependem de P e o produto interno também depende de P. Mudou o ponto, né? Claro que você vai ter vetores diferentes, mas a métrica, a maneira de você calcular o produto interno vai ser diferente também. Muito bem. Mas o fato é que isso aqui é um número real. Para cada P é um número real. Então, você tem uma função assim. Certo? Então, é fácil ver, tá aqui a conta, né? É fácil ver que essa função é diferenciável. Essa é a afirmação que está no livro do Manfredo, tá? Por que essa função é diferenciável? Novamente, conceito local. Você toma um sistema de coordenadas, escreve os campos, né, x e y dessa forma. Ora, aqui são, isso aqui é o que a gente chama de base coordenada, né? A gente viu que nesse caso os campos são diferenciáveis. Esses coeficientes aqui são funções diferenciáveis. Então, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz para determinar, né, para verificar que uma função na variedade é diferenciável? Então, a gente olha essa função em coordenadas. O que significa olhar em coordenadas, né? É compor, né, a função com a parametrização. Ou seja, na vizinhança aqui, pena que não consigo escrever, mas na vizinhança, esse ponto daqui, ele é x de alguém. Então, a gente olha dessa forma. Olhando assim, a gente está olhando agora dependendo dos pontos aqui no domínio da parametrização. Então, a função vinha aqui, sai daqui para cá, né, para a reta, e aí essa composta vai do Rn na reta. Se essa função no Rn for diferenciável, significa que a função f é diferenciável na variedade, tá? Isso é até bom para a gente recordar esse conceito fundamental. Bom, e aí é trivial, porque a sua função é o produto interno, né? E você escreve os campos em coordenadas, e depois você fizer tudo esses produtos aqui, então vão aparecer esses coeficientes, e o produto interno de dxi com dxj é são as funções g e j, tá certo? Então, o fato de ser uma métrica riemanniana nos diz que essas funções são diferenciáveis. Conclusão, resumo da ópera, o que é que a gente está concluindo? Que a sua função f em coordenadas é dada por essas somas e produtos de funções diferenciáveis. Então, f é diferenciável. Ok? O interessante, né? O Manfredo propõe um exercício aí, é que vale a recíproca, né? Ou seja, a gente mostrou aqui o seguinte, né? Conclusão é essa proposição. Se geométrica riemanniana, então, dados dois campos quaisquer, o produto interno é uma função diferenciável. Pensando. Tá? Então, isso aí pode ser uma maneira também de verificar que a métrica ela é diferenciável. Escrevi um pouquinho diferente do Manfredo, né? Ou seja, suponha que você tem uma métrica em cada ponto, certo? Um produto interno. E aí, se dados dois campos quaisquer, o produto interno vai ser sempre uma função diferenciável, onde o produto interno aqui significa que eu estou usando esse aqui, tá certo? Aí, quando você fizer isso para todos os campos, aqui dá uma função. Se essa função for diferenciável, ou seja, pertencer a ser infinito, então G é uma métrica riemanniana, no sentido que ela varia diferenciavelmente. Tá? Isso é super fácil de verificar, né? Porque se vale para todos os campos, aí você toma e isso aqui também é um conceito local. Então, você vai tomar na vizinhança de um ponto os campos coordenados, tá? Então, quando você tomar aqui dx e dxj, isso aqui vai ser a função g e j. Então, você vai estar dizendo que essas funções são suaves, né, numa vizinhança. Tá? Então, enfim, matou. Ok. Bom, como sempre, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês interrompem. Tá? Se não tiver, eu vou seguir aqui. Então, o próximo conceito aqui é o conceito de isometria. Esse conceito é muito importante para a gente, porque seria, né, o que a gente chama, né, quando você tem um conceito em matemática, você olha para, como é que a gente diz, né?
os conceitos equivalentes, né? Então, na classe das métricas riemannianas, esse conceito chama isometria. Então, você tem duas variedades, tá certo? Tem um diffeomorfismo. Esse diffeomorfismo, duas variedades riemannianas, perdão. Esse diffeomorfismo, aqui seriam riemannianas, tá? Duas variedades riemannianas. Você tem um diffeomorfismo entre elas. Vai ser uma isometria, bom, cada uma, sendo uma variedade, tem uma métrica, né? Então, esse diffeomorfismo vai de uma variedade na outra, em particular, diferencial é uma aplicação que vai de um ponto P na sua imagem, né? Que leva o espaço tangente no espaço tangente da imagem. Tá? Ora, essa variedade aqui, M, seria M, aqui nesse espaço tangente tem um produto interno. Tá? Eu estou usando essa notação. Essa outra variedade N, aqui no seu espaço tangente desse ponto, tem um outro produto interno, que eu estou usando o mesmo símbolo, tá? Atenção. Bom, a função f, ela pega o vetor u, a diferencial vai levar esse vetor u na imagem df de u, o vetor da sua imagem, tá certo? Se nos vetores correspondentes, então aqui você vai e calcula o produto interno, isso aqui vai dar um número real, para u e v. Olha para as imagens, calcula o produto interno, que dá um número real, tá? Estou dizendo que esses números são iguais. Para todos os pontos e para todos os vetores, tá certo? Ou seja, está dizendo, de alguma forma, que a métrica é igual, né? Desde que você verifique do jeito certo, ok? Bom, então, é um conceito que a gente vai entender mais ao longo do curso, tá certo? Mas quando isso acontece, a gente diz que essa aplicação é uma isometria, tá? Lembre, né? Um diffeomorfismo, uma aplicação objetiva, diferenciável, com inversa diferenciável. Em particular, as variedades são diffeomorfas, elas têm a mesma, em particular, mas ainda, elas têm a mesma topologia e a mesma estrutura diferenciável. Certo? Muito bem. Então, quando você tem um diffeomorfismo local, o que é um diffeomorfismo local? Tá certo? É uma aplicação diferenciável, tal que em cada ponto tem uma vizinhança onde é um diffeomorfismo. Daqui a pouco eu dou um exemplo. Tá claro? Então ela não precisa, por exemplo, ser sobrejetiva. Um diffeo local não precisa ser sobrejetivo. Ou um diffeo local não precisa ser injetivo. Eu já dou dois exemplos, ok? Ou seja, o ponto aqui é que não necessariamente vai ser um diffeo global. Esse conceito é muito importante para a gente. Aí, uma vez que você tem esse conceito, que é um diffeomorfismo local, então, isso aqui é verificado em pontos, tá? Pega um ponto aqui e olha um ponto na imagem. Como é uma função, né? Isso aqui está definido. Então, se vale essa igualdade, se essa igualdade continua valendo, tá certo? Para todos os pontos de M e para todos os vetores no espaço tangente, então a gente vai dizer que F é uma isometria local. No caso A, que é o X, a gente não vai falar, mas seria uma isometria global, tá? Isso aqui é uma relação de equivalência. Então a gente pode dizer assim que M e N são variedades isométricas. Porque se M é isométrico a N, N é isométrico a M, tá? Só que no caso B, no caso de isometria local, né? Você tem um diffeo local que satisfaz aquela equação, isso não é mais, por exemplo, simétrico, não é uma relação de equivalência, tá? Isso, na verdade, é um exercício do livro, exercício 6 do livro. Então, ou seja, M pode ser localmente isométrica a N, mas N não ser localmente isométrica a M. Isso é uma coisa. Outra coisa é um diffeo local não ser um diffeo global. Tá certo? Bom, certamente a gente sabe exemplos. Se eu desse um tempinho para vocês, vocês iam lembrar. Eu vou dar dois exemplos aqui. Vou dar dois exemplos.
O primeiro exemplo é quando você tem uma variedade diferenciável e um grupo agindo propriamente, tá? Como nós vimos no caso da esfera, né, aquele grupo Z2, né, aplicação identidade e aplicação antípoda. E nós vimos também, no caso do RN, com, por exemplo, as translações inteiras. Certo? São dois exemplos de variedades diferenciáveis onde nós temos um grupo de isometria agindo. Ora, nesse caso, a gente olhou a variedade quociente, as classes de equivalência. Tá? Então, se vocês lembram um pouquinho, a gente tem, nesse caso, uma projeção natural, tá? É a projeção que vai da sua variedade na variedade quociente, que pega um ponto e leva na classe de equivalência dele. Se vocês olharem as aulas passadas, vocês vão ver que essa aplicação, ela é sobrejetiva, né, por construção, ela não é injetiva, tá certo? Porque, ou seja, você vai pegar todos os pontos que são equivalentes e vai levar num único ponto. Por exemplo, no caso da esfera, são dois pontos. Os dois antípodas vão num ponto só, que é a classe de equivalência. No caso da RN, você tem, né, para cada... Você tem uma infinidade de pontos, todos indo no mesmo ponto, no seu representante, certo? Na sua classe, melhor dizendo. Então, não é injetivo, tá? Mas, aquela propriedade do grupo agir propriamente descontinuamente garante que em cada ponto você tem uma vizinhança onde essa projeção, que leva o ponto, leva da sua classe de equivalência, numa vizinhança pequena, essa aplicação ela é injetiva, tá? E aí, bom, obviamente sobrejetiva, diferenciável, inversa diferenciável, as projeções, tá? Sempre que você tem uma variedade diferenciável, um grupo agindo propriamente, a projeção na variedade quociente é um dífio local, tá certo? Aplicação sobrejetiva, que é um dífio local. Um outro exemplo então, esse exemplo aí, clássico, né? Por exemplo, da esfera no espaço projetivo, é um exemplo de um dífio local que não é global, ok? É um dífio local que não é global. Agora, esse exemplo aqui, um exemplo simples aqui seria o seguinte: você tomar um cilindro, não vou conseguir desenhar, mas certo? Um tronco de cilindro, e aí você cola aqui você cola uma meia esfera de cada lado, tá? Então, de um lado você tem um cilindro, imagina que é um cilindro, tá? Um tronco de cilindro. E aí você tem essa aplicação. Essa aplicação aqui seria a identidade. Desse lado, você tem um tronco de cilindro completado com mais alguma coisa aqui, certo? Agora, digamos que seja suave. Então, aqui você tem uma superfície, tem um tronco aberto de um cilindro, tem essa aplicação que é a inclusão. Essa parte todinha, ela está aqui, tá? Além dessa, você tem aqui mais algumas coisas, digamos assim, com outra geometria. Então, essa aplicação, ela é um dífio sobre a imagem, certo? Ela é injetiva, é só a inclusão aqui dentro, mais um pedacinho. Como ela não é sobrejetiva, ela não é um dífio global, mas é um dífio local. Essas variedades aqui, elas são, portanto, localmente isométricas. Tá? Agora, essa variedade chamada de N aqui não é localmente isométrica essa, porque aqui você não tem um ponto aqui, entendeu? A aplicação não volta, ela não é nem sobrejetiva. É só um detalhe, para a gente tomar um pouco de cuidado. Okay. Muito bem, então, esse aqui é o conceito, digamos, de equivalência, né, na classe das métricas riemannianas, tá? Variedades isométricas, elas são, do ponto de vista de geometria, elas são iguais, tá? Variedades localmente isométricas, então, do ponto de vista da geometria local ali, elas são iguais. A gente vai ver
daqui a 2 aulas ou 3, que com a métrica riemanniana a gente consegue chegar, por exemplo, no conceito de curvatura. Tá? E, então, se elas são localmente isométricas, a gente vai ver que elas têm a mesma curvatura nos pontos correspondentes, né? E agora eu faço uma série de exemplos, basicamente é isso o resto da aula, tá? Que esse exemplo aqui é muito importante. É o exemplo que você tem uma imersão, né, duas variedades diferenciáveis. E com isso aí você define uma imersão. Necessariamente, quando você tem uma imersão, essa dimensão aqui é maior, tá? Então a gente escreveu assim, n, não parece, mas é um n aqui. N, e aqui o mesmo n mais um k. Para ser imersão, né, a diferencial é injetiva, então a dimensão aqui tem que ser maior ou igual que essa. Agora, suponha que na variedade aqui da imagem, você coloca uma métrica riemanniana nela. Tá? Então, o fato de você ter uma métrica aqui e uma imersão garante que a gente consegue colocar uma métrica em M. De que forma? Dado um ponto e dois vetores no espaço tangente, eu defino essa forma. Olha, observe que essa é a mesma fórmula, vejam só, da definição de isometria. Qual é o problema? O problema aqui é que a F não é um dífel. Tá? Isso faz uma diferença tremenda, preste atenção. Isso aqui não garante que eles tenham a mesma métrica, tá? É um exemplo importantíssimo, né? Vamos ver já já, que vai deixar isso claro, tá? Mas o fato é que isso define uma métrica. Tá? Vocês podem verificar isso. Então, o que é que eu... Vamos entender só mais um pouquinho mais. Você tem uma variedade riemanniana, N, de navio, e tem uma outra variedade diferenciável. A F pega essa variedade M e ela, de alguma forma, coloca dentro da variedade N. Tá? A F inclui, imerge a variedade dentro da outra. Uma vez que ela está dentro, certo? Você, né, ou seja, a função vai fazer a F, essa imersão. A maneira que você coloca dentro da N é usando a F. Tá? Então, você pode usar a geometria da F, a métrica da N, a métrica da N, pode aplicar aqui nas imagens. Essa forma como você vai calcular em N, você define como sendo a métrica de M. Tá certo? Isso é um conceito que pode ser estendido, mas geralmente, tá? Não sei se todo mundo lembra, ouviu o conceito de pullback. Em geral, a gente define o pullback, por exemplo, de forma, certo? Você consegue definir o pullback de várias coisas. No fundo, a métrica riemanniana ela é uma das formas na variedade. Então, a gente escreve isso aqui assim, ó, esse F estrela em cima, tá? G igual a F estrela em cima, a gente vai dizer que G é o pullback da métrica G barra, tá? Bom, a definição disso aqui é essa fórmula. Bom, então, nesse caso, a gente vai dizer que G é a métrica induzida pela imersão. Tá? Pela imersão e pela métrica da imagem. Tá? A imersão induz uma métrica em M. Exemplo. Esse exemplo é bacana. É a própria esfera, tá? Eu gosto desse exemplo. Então, a esfera ela já é um subconjunto do Rn mais 1, por definição. Tá? Aqui eu estou olhando a esfera centrada na origem de raio 1. O Rn, nós vimos na aula passada, tem a métrica canônica usual, que é o produto interno constante, digamos assim, né? Em todo ponto é o mesmo produto interno. Vou chamar essa métrica de delta, algumas vezes. Certo? Ou seja, delta é o produto interno normal dos vetores do Rn. Então, a aplicação que eu vou considerar é a própria inclusão, certo? Isso aqui já é um subconjunto, pega um ponto e leva nele próprio. É a inclusão da esfera no Rn. Então, essa inclusão, né? A gente pode olhar agora. Então, a gente tem aqui uma métrica no ambiente, que é a métrica canônica, tem uma aplicação. Então, isso vai induzir uma métrica na esfera, tá? Do jeito, essa é a chamada. Tá
tá lá, é a métrica que eu estou definindo. Essa vai ser chamada de métrica canônica da esfera. É a métrica que a gente obtém na esfera quando você olha, ou seja, você vai pegar dois vetores na esfera e olha esses vetores como vetores do Rn mais 1. Calcula o produto interno deles. Pronto. Essa é a métrica canônica da esfera. Aí agora você vai dizer, bom, acho que vai ficar claro, né? Será que vocês acham que essa métrica seria isométrica à métrica euclidiana? Olha, isso aqui é a métrica induzida pela métrica euclidiana na esfera. Então, claramente não, né? Claramente não. Já. Todo mundo deve ter noção que a esfera, quando a gente vê o conceito de curvatura, é uma variedade que tem curvatura positiva, constante positiva. E o espaço euclidiano é uma variedade que tem curvatura zero, tá certo? Isometrias, a gente vai ver, preservam curvatura, né? Em vários sentidos. Só para dar uma justificativa rápida, né? Mas certamente elas não são isométricas, nem localmente isométricas, tá bom? Então, ou seja, essa métrica induzida é só induzida, não tem relação maior, entendeu? A questão, por exemplo, é se toda métrica pode ser induzida por uma métrica no espaço euclidiano, não é? A resposta é sim, esse é o teorema do Nash, embora a aplicação não seja explícita. Então, segue um problema de DP. Aí, só para a gente entender mais ainda esse conceito, eu coloquei aqui o exemplo do elipsoide, tá? Então, de novo, vai ser a mesma variedade, a esfera. Eu vou ter uma aplicação no Rn mais 1, só que ela não vai ser a identidade, né? Eu vou pegar as coordenadas, observe que a esfera é um subconjunto do Rn mais 1, né? Então, eu vou pegar as coordenadas, um ponto da esfera, que é dessa forma, e aí eu faço uma dilatação em cada uma das coordenadas. Tá certo? Eu já fiz isso, acho que não foi na aula passada, né? Ou retrasada. Alguém lembra? Não. Eu não falei no elipsoide aqui, sim ou não? Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? É agora que eu vi a mensagem. Alô? Sim, professor, estou por aqui, respondendo no chat. Certo, eu estou vendo agora. Mas você lembra que eu falei de elipsoide? Lembro não com muita clareza, mas eu lembro, porque eu vi a aula sexta-feira e esse final de semana eu estava na questão para fazer. Aí eu não Tá. olhei ela novamente. Elaine, lembra? Falou sim, muito bem. Beleza. É mais ou menos, infelizmente minha canetinha não está funcionando. Marina, lembra? Fala a verdade. Beleza. Né? Bom, vocês lembram, se você chamar isso aqui, por exemplo, de xão, x1zão, aquele xn mais 1zão, né? Como isso aqui está na esfera, né? A soma dos quadrados é igual a 1. Esse aqui não, seria esse aqui dividido por A1 ao quadrado, etc. Esse aqui dividido por n mais 1. A soma desses quocientes ao quadrado é que dá 1, né? Então, ou seja, a imagem é o elipsoide, entendeu? Então, essa aplicação vai induzir uma métrica, atenção, prestem atenção. Essa aplicação induz uma métrica na esfera que não é a mesma métrica canônica, é outra. Por quê? Porque a aplicação é outra. Né? Claro, supondo que esses caras são todos diferentes de um. Agora eu vou só falar mais um pouco sobre isso, tá? Então, o elipsoide, você pode olhar o elipsoide de duas formas, do ponto de vista da geometria, tá? Como a esfera redonda com uma métrica diferente, porque isso aqui são difiomorfos, né? O elipsoide é difiomorfo. É só a esfera e a maneira de você calcular o produto interno, portanto, toda a geometria, ela é uma maneira distinta, é uma maneira diferente, que varia com os pontos, certo? Isso é uma maneira. Outra maneira seria você já considerar o conjunto como sendo o elipsoide, atenção, o elipsoide seria outro conjunto,
tá? Preste atenção. E aí você coloca o elipsoide dentro do espaço euclidiano com a aplicação identidade e olha a métrica induzida. Então, aí eu vou ter duas, isso é bacana, eu vou ter agora duas variedades riemannianas. Eu lamento ainda, o meu lápis não está funcionando. Preste atenção no que eu estou falando, porque está gravado. Eu posso considerar, eu repito, tá? Lamento, o lápis não está funcionando. Mas eu tenho, aqui nesse exemplo, eu tenho a esfera Sn, conjunto dos pontos que tem norma igual a 1 no Rn mais 1, munido com uma métrica diferente, uma métrica distinta, né? A métrica induzida por essa aplicação, tá? Então, o meu conjunto vai ser esse conjunto, atenção, com essa métrica, a métrica induzida por H, tá? Que conjunto é esse, do ponto de vista geométrico? É o elipsoide. Agora eu vou pegar outra variedade. Eu vou pegar o próprio elipsoide, ou seja, o conjunto dos pontos no Rn mais 1, tá o quê? x1 dividido por a1 ao quadrado, mais etc. xn mais 1 dividido por n mais 1 ao quadrado é igual a 1, ou seja, a fórmula do elipsoide, com esses coeficientes. Vou pegar esse conjunto, vou considerar a aplicação identidade, tá certo? E vou considerar a métrica induzida. Aí eu vou ter agora um outro conjunto, atenção, com uma outra métrica. Essas duas variedades, elas são isométricas, certo? Elas são isométricas. Nenhuma dúvida, né? Aí vocês poderiam se perguntar aí, né? Quem é a isometria, que leva uma na outra? Professor, rapidinho, essas duas variedades que você falou, quem é a esfera nesses dois casos, com essas duas métricas diferentes? Não. A esfera com a métrica diferente e o elipsoide com a métrica induzida pela inclusão. Tá claro ou não? Ah, sim. São variedades diferentes com métricas diferentes. Aí, com essas métricas que você citou aí, especificamente, elas se tornam isométricas. Exatamente. Do ponto de vista de geometria, é a mesma coisa. Do ponto de vista de geometria, você pode ter uma esfera. Abrir aqui o meu vídeo. Você pode ter uma esfera, digamos assim, redonda. Agora, a maneira de você calcular as coisas está mudando com os pontos. Certo? Então, a esfera redonda e a maneira de você calcular muda com os pontos. Outra coisa é você já ter o elipsoide e aí você está usando a métrica euclidiana, né? Porque olha o elipsoide dentro do espaço euclidiano e aí você vai calcula, né? A métrica induzida pela inclusão do Rn mais 1. Então, duas variedades, duas métricas, e aí, só que elas são isométricas, tá? E aí eu vou deixar para vocês pensarem, aqui quer perguntar, qual é a isometria que leva uma na outra. Ó, continuando, então. O Manfredo fala em seguida um pouco sobre grupos de Lie, tá certo? Eu resolvi não falar neste momento. Por várias razões por isso. Então, mas eu espero que a gente tenha aqui uma aula no futuro para falar só sobre esse assunto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos seguir, né, aprendendo várias coisas, os conceitos que nós temos, são vários. Em algum momento eu espero dar uma aula sobre grupos de Lie, onde a gente pode ver, né, não só o conceito abstrato, exemplos concretos, e também os exemplos, digamos assim, cálculos, né, contas, nesses grupos, né? Ou seja, métricas riemannianas vai levar a gente ao conceito de conexão riemanniana, vai levar a gente a comprimento, área, curvatura. Então, eu espero que a gente tenha uma aula onde a gente possa ver todos esses objetos aplicados só em grupos de Lie, tá certo? Então, eu vou deixar para o futuro. Ok. Vamos falar agora de métrica produto, tá? Coisa simples, mas importante. Então, a gente já viu, né, que se você tem duas variedades diferenciáveis, o produto cartesiano é uma variedade diferenciável. Então, suponha agora que essas variedades elas possuem métricas riemannianas, tá certo? Cada um tem uma métrica. Então, a gente consegue colocar uma métrica aqui na variedade produto, tá? O Manfredo faz assim, né? Como é que o Manfredo faz? Considera as chamadas projeções canônicas, uma aplicação que vai daqui em cada uma delas, né? Pega um ponto
na forma PQ, por exemplo, leva em P. Projeção a gente chama projeção na primeira coordenada. E P2 é a projeção na segunda coordenada, P1 e P2. Então, faltou, a caneta faz falta aqui. Aí vocês olham lá como é que o Manfredo faz. O Manfredo pega um ponto, aqui, que seria o ponto PQ, pega um ponto no espaço tangente, aí você olha a diferencial de P1, vai ser um vetor aqui, a diferencial de P2 vai ser um vetor aqui. Então você vai considerar o produto interno, né? Digamos que você tem aqui, como essencialmente você vai ter U e V. Como é que eu fiz aqui? Depois eu explico como é que o Manfredo fez, né? Eu poderia escrever, ó, tá chegando. Mas ele está escrevendo aqui ao contrário do que eu tô. Ó, Brasil. Ainda não está funcionando bem. Eu vou para cima e ele vai para baixo. Tudo bem. Como é que eu fiz? Não sei porquê, mas eu fiz assim, o jeito que eu acho que eu penso. Na variedade produto, tá certo? O espaço tangente, então eu vou pegar um ponto P na variedade produto. Um ponto P é um par, PQ. Tá? Então, pense um pouquinho, o espaço tangente ele é dado como se o produto cartesiano, como eu já fiz isso umas 10 vezes aqui, ela consigo conectar, já virei o lado. Não sei se é o cabo. Olha, foi. Só porque eu falei. Obrigado. Vamos lá. Então, você tem esse produto aqui. O espaço tangente na variedade de produtos, essa informação é muito importante, tá? Ela é dada como sendo o produto dos espaços vetoriais. O espaço tangente é o produto dos espaços tangentes. Tá? Tem essa estrutura. Então, ou seja, qualquer vetor aqui no espaço tangente de M, do produto, é da forma V1, V2, onde V1 está no primeiro espaço e V2 está no segundo, tá? Daí, se você tem dois vetores, U e V, dessa forma, tá? A gente define o produto interno, na métrica produto, como sendo a soma. Ou seja, o U tem duas coordenadas, o 1 e o 2. O V tem duas coordenadas, V1 e V2. O 1 e V1 pertencem a TPM1. O 2 e V2 pertencem a TPM2. Então, eu vou pegar o 1 com o V1, produto interno, calculo esse produto interno. O 2 com o V2, calculo esse produto interno. E somo. Métrica produto, no fundo, é uma soma. Tá certo? Isso aqui é a minha definição e aí dá para verificar. Como é que o Manfredo faz? O Manfredo usa essas aplicações. Ele vai fazer a mesma coisa, tem só uma sutileza. Deixa eu explicar. Então, o Manfredo define assim, ó. O Manfredo toma, né, novamente, U e V, vetores num espaço tangente de um ponto, Pzão, PQ, da variedade produto. Então, o Manfredo vai definir o produto interno como sendo dp1, tá certo? Nesse ponto P, diferencial dessa aplicação, calculada nesse ponto, aplicado no vetor U. Depois, dp1 nesse ponto, aplicado no vetor V. Então, essa aplicação aqui é π1, tá? Ela vai pegar esse vetor U e vai levar no espaço tangente a M1. Vai pegar o vetor V e vai levar no espaço tangente de M1 também. Então, aqui você usa a métrica de M1. Depois você soma com a mesma coisa, usando a aplicação π2. Ora, isso é outra forma, atenção, viu? Isso é outra forma de você mostrar, tá? Ou uma forma equivalente de você mostrar
que o produto, o espaço vetorial, o espaço tangente do produto, ele é o produto dos espaços tangentes. Ele tem uma estrutura natural. Necessariamente ele é o produto também, tá certo? Todo vetor tangente se escreve dessa forma. Então, isso aqui é a mesma coisa. No fundo, é a soma das métricas, tá certo? Às vezes, a gente pode... Bom, vamos denotar assim. G1 mais G2, tá? Então, isso aqui é um abuso de notação. Não é por quê? Porque G1 só age nos vetores tangentes aqui e G2 só age nos vetores tangentes aqui, tá? Então, a gente entende isso aqui baseado no fato de que a variedade é a variedade do produto. Bom, tá aqui a definição. É sempre a soma. E é fácil verificar que isso aqui é um produto interno. Bom, aliás, que é um produto interno é trivial, né? Se você tem dois produtos internos no espaço vetorial, a soma deles é um produto interno. Tá certo? Exercício, né? Aliás, vou precisar de outra coisa. Se você tem um produto interno no espaço vetorial e multiplica por um número positivo, isso também é um produto interno. Eu já vou falar sobre isso, tá? Em coordenadas, a gente também usa essa notação. Tem DS2, tá? Para métrica. Em coordenadas locais, a gente pode escrever... Se a métrica não é dada pela matriz simétrica GJ, então a gente vai escrever a métrica dessa forma daqui. Somatório de GJ, DX e DXJ. O que é que isso aqui significa? Isso aqui tem um significado. Isso aqui significa que... Né? Quando você está olhando assim, você está olhando em coordenadas, né? Então, dado um vetor no espaço tangente, ele tem as suas... Você escreve na base coordenada, cada vetor vai ter suas coordenadas, tá certo? Então, quando você aplicar DXI, isso aqui vai ser esse produto aqui que eu estou escrevendo, tá? DXI, DXJ aplicado a um vetor que tem coordenadas 1, N, com o do V1, Vn, você vai pegar o primeiro vetor, colocar a iésima coordenada, pegar o segundo vetor e colocar a jésima coordenada. Esse é o significado disso aí. Por exemplo, o que seria, né? Por exemplo, dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Tá? Se você pegar isso aqui e aplicar no vetor uv, no R2, digamos que o vetor u é 1, U2, o v é V1, V2, tá? Então, isso aqui é dx2, atenção, tá? uv mais dy2, uv. O que é que o dx2 faz? Vai pegar a primeira coordenada desse, né? dx2 é a primeira coordenada desse, ó. Seria o dxi, dxi, o mesmo, não? Tá entendendo? Eu explico demais, né, gente? Então, a primeira coordenada de cada um é o 1, V1. E aqui a segunda coordenada de cada um, o 2, V2, tá? Isso aqui é o produto interno euclidiano. Tá claro? Então, por exemplo, né, usando essa notação, a gente escreve assim, a métrica do espaço hiperbólico que nós já vimos. O que ela é? Ela é a métrica euclidiana, só que em cada ponto você divide pela última coordenada do ponto onde você está calculando, né, ao quadrado. Mas, por exemplo, se for colocar yn, você vai pegar os vetores naquele ponto, calcula, isso aqui é o produto euclidiano, como eu acabei de verificar com vocês, calcula e depois olha a última coordenada do ponto e divide por ela ao quadrado. Tá? Então, o que é que eu tô... Esse seria um exemplo mais da notação, tá certo? Outro exemplo, você pode pegar o espaço H2, o H de dimensão 2, que seria o R2+, com essa métrica, e fazer o produto cartesiano com R, tá? Vocês vão ver em várias palestras, tem muita gente que estuda. Isso aqui é uma variedade de dimensão 3, tem propriedades bem legais, certo? Tem gente que estuda superfícies mínimas, curvatura média constante, aqui dentro, entendeu? Então, aí, ou seja, se você pega uma superfície, olha a métrica induzida por essa métrica desse espaço aqui, que é uma variedade de dimensão 3.
A variedade diffeomorfa é o R3, certo? E a métrica é essa. Aqui eu escrevi assim, né? X, Y, T. Ou seja, o X e o Y estão em R2+. O que é que isso significa? Isso significa que o X é qualquer e o Y é positivo, né? O R2+, eu estou usando assim, a última coordenada positiva. Vezes o T. Então aqui esse parâmetro livre. Poderia ser Z, entendeu? Outra letra, tá? Então, dx2, dt2, isso aqui é a métrica natural do espaço euclidiano. Tá bom? Então, eu estou olhando agora a métrica produto. Poderia ser também, se você quisesse, né? Mais simples, sei lá. Eu vou fazer aqui em cima mesmo. Azul. Poderia ser assim, ó. H2 vezes R2. Aí no R2 eu coloco a métrica, né? De, sei lá, R ao quadrado. Então, esse seria o ponto x, y, r. X seria... só modificando o exemplo. Pegaria o ponto assim. X, y, t, r, pertencente a R2 mais vezes R2. Tá certo? Aí tô olhando... Que métrica é essa? É a métrica canônica do R2. Tá bom? Aí seria um exemplo de métrica produto. A variedade H2 vezes R. Nem espaço hiperbólico, não é nem euclidiano, tá? Eu espero que a gente... Vocês vão ter a oportunidade, se não nesse curso, em outros, tá? Assim. Tá. E, enfim, eu coloquei dimensão 2 aqui, mas você pode fazer dimensão qualquer, né? Outro exemplo que eu coloquei assim, não tem no livro, né? É New 3, o espaço de Heisenberg riemanniano, tá? Tem muita gente que faz um negócio chamado geometria sub-riemanniana, que é outra coisa. E lá nessa teoria também tem um espaço de Heisenberg. Eu acho que a maioria das pessoas que estudam nesse contexto aí, geometria sub-riemanniana, tá? Mas estuda-se também, por exemplo, tenho um artigo onde eu estudei catenoides nesse espaço. Então, ele é o R3 com essa métrica aqui esquisitona. O que é legal desse espaço? Por exemplo, esse espaço ele é um grupo de Lie. Entende? A gente vai ver isso. Eu espero que a gente tenha quando eu fizer essa aula sobre grupos de Lie, eu quero falar desse espaço também. New 3. Aí tem, enfim, a gente pode entender como é que funciona um pouco esse espaço, tá? Enfim, tem uma submersão sobre o R2, enfim. Então, o que é que eu estou fazendo aqui de novo? É exemplo da notação, tá? Isso aqui está dizendo como é que eu estou calculando o produto interno. Façam esse exercício, né? Pegue dois vetores. Atenção, isso aqui é o R3, tá certo? O vetor tangente ao R3 é o próprio R3. Então, eu quero que vocês calculem, pegue aqui o U como sendo o vetor U1, o 2, o 3. O V como sendo V1, V2, V3. Ok? Aí calculem quem é G, tio, né, o produto interno usando essa métrica. De U com V. Vai dar uma expressão aí, verifique que é uma métrica. Encontre, por exemplo, observe que isso aqui depende do ponto que você tá? Tá vendo aqui, ó, esse Y e esse X são as coordenadas, né, de um ponto. Você está no ponto aqui que é um ponto X, Y, Z. Certo? Então, à medida que você está mudando o X e o Y, o Z não, né? Para Z não está mudando, mas está mudando com X e com Y. Tá certo? Então, dado um ponto X, Y, Z, isso vai dar uma matriz. Essa matriz vai depender, atenção, de X e de Y. Ok? Ô, professor, Oi? esse quadrado aí resolve daquele mesmo jeito, vai ficar dz ao quadrado. É. Duas vezes isso aí. É melhor você olhar. Boa pergunta. Você faz assim, né? Você olha isso assim. Você olha dz mais um meio desse negócio. Tá bom? E repete aqui. dz mais um meio desse negócio. Aí você vai pegar aqui o U e o V. Então, isso aqui vai ser... Você vai pegar... O que vai ser isso aqui? Vai ser, por exemplo, no vetor U, tá certo? Vai ser a terceira coordenada, vai ser U3 mais um meio
de y, U1, menos, bom, tirei o parênteses, então, 1 meio, tá certo? De x, quem? O 2. Então, seria esse cara agindo no primeiro vetor, entendeu? Agora você vai pegar o mesmo cara agindo no segundo vetor, aí multiplica aqui. Aí depois você... Agora aqui são números, certo? Eu queria que vocês comparassem isso com a métrica euclidiana, porque toda métrica, como eu já expliquei a vocês, o todo produto interno, ele é dado por uma matriz simétrica. Eu queria que vocês encontrassem a matriz dessa métrica, tá bom? G... Aí fica o primeiro cara do produto aí no vetor U e o segundo no vetor V, não é isso? Exato. Beleza. Muito bem. Outro exemplo que não está ainda aqui, tem lá na frente no livro do Manfredo, na verdade está nos exercícios lá na frente, você vai ver de novo, mas é um exemplo que eu acho que é importante, são as métricas conformes. É uma coisa muito simples. Você, eu já falei um pouco aqui acima, mas você tem uma variedade riemanniana, tem uma função positiva, e então, se você multiplica essa função pela sua métrica, isso aqui é obviamente uma métrica, tá? Ou seja, satisfaz todas as propriedades de produto interno e também é diferenciável, porque localmente, né, quando você olhar numa vizinhança coordenada, você vai ter a sua função em coordenadas vezes g e j, entendeu? Então, por exemplo, se você já sabe que isso aqui é diferenciável. Se u é uma função diferenciável, eu não coloquei aqui, tá? Mas sempre é, né? Se é infinito. Se u é diferenciável, então isso aqui é diferenciável. O que é isso aqui? Isso aqui é o g, isso aí é o g e j til, tá certo? G e j til é simplesmente essa função vezes o g e j original. Então, se isso aqui é diferenciável, esse produto também é, tá bom? E é claro, ou seja, em cada ponto, esse produto interno, ele é o original multiplicado por uma constante positiva. Então, todas as propriedades são satisfeitas. Positividade, simetria, linearidade, tá certo? Então, isso é uma métrica riemanniana, chamada métrica conforme. Lembre que, dado um espaço vetorial com produto interno, o produto interno dá para a gente a noção de ângulo entre vetores, tá certo? Todo mundo sabe disso, né? Lá no curso de álgebra linear, geometria analítica, tá certo? Então, isso aqui deixa bem definido um ângulo entre vetores. Basta ter um espaço vetorial porque vale Cauchy-Schwarz, tá? Essencialmente é por isso. Agora, pegue dois vetores tangentes, né? Eu enfatizo aqui. Vetor tangente é uma coisa que não depende da métrica. Então, agora, se você tem uma métrica riemanniana, a gente pode definir o ângulo desses vetores com respeito a essa métrica, tá? O exercício aqui, não ficou meio bagunçado, mas é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é que métricas conformes preservam ângulos. Por quê? Porque você vai pegar isso aqui, vai calcular com g til e com g, tá certo? O certo seria assim, ó, x, y, em relação à métrica g til. Vou fazer assim, tá certo? Ora, o que é que g til faz? Você vai pegar a função u, ok? Agora, a norma do vetor. O que é a norma do vetor? Digamos, com respeito a essa métrica. É o produto interno, perdão, dele por ele próprio, né? Certo? Nessa métrica, elevado ao meio. Essa é a definição de norma, tá ok? Então, o que é que vai... Isso aqui, olha a fórmula de cima, isso aqui vai dar quanto? Vai dar u elevado ao meio vezes a norma usual. Ok? Então, na métrica conforme, você tem só esse fator multiplicando. Então, quando você calcular o ângulo com respeito à métrica conforme, vai ser o arco cosseno de quê, né? Você vai calcular aqui, de alguma coisa. Então, você vai calcular primeiro esse produto interno aqui, com respeito à métrica g til. Aí vai aparecer o fator U. Depois você vai ter que dividir pela norma, com respeito à métrica g til. Quando você divide pela norma, vai aparecer
aqui U elevado ao meio e aqui U elevado ao meio. Então, U é positivo, né? Não tem problema, aí você cancela. Quando você cancela, o que é que você obtém? Você obtém a fórmula original, com a métrica G. Certo? Então, métricas conformes preservam o ângulo. Tem outra forma de você fazer isso também, mas tá feito assim mesmo, certo? Aí eu escrevi assim, mudanças conformes da métrica preservam ângulos, tá? Isso aqui é uma mudança conforme. A gente está mudando a métrica dessa... Tem várias maneiras. Tem um negócio que é super famoso aí, que é o fluxo de ritmo. Você pode aplicar um fluxo na métrica. Isso é uma maneira de você mudar. Mas eu estou mudando de outra forma, chamada mudança conforme. Muitas vezes, vocês vão encontrar também assim, ó. Como é uma função positiva, toda função positiva é exponencial de alguém, tá? Pode ver, sei lá, φ. Getil. Então, só para enfatizar que a função é positiva, né? Agora, φ é uma função qualquer. É elevado a φ vira uma função positiva. Como toda função positiva pode ser escrita dessa forma. Às vezes você encontra assim na literatura, tá bom? Mas o fato é isso. É uma função positiva vezes a métrica original. Isso dá uma nova métrica, a métrica conforme. Importantíssima porque ela preserva ângulos, tá? Vocês vão ficar... Olha que legal. O espaço hiperbólico é um exemplo, né? De uma variedade que tem uma métrica conforme a métrica euclidiana. Todos concordam? Está aqui, ó. É a métrica euclidiana, só que você está multiplicando por uma função, né? A função muda com o ponto, né? Obviamente. Tá? Então, o espaço hiperbólico ele é conforme a métrica euclidiana. Tá bom? É o Rn mais esse conjunto. O Rn mais é um aberto do espaço euclidiano. Então, nele você pode considerar a métrica euclidiana no Rn mais, tá? Beleza. Pega essa métrica euclidiana, que eu estou chamando aqui de delta, dx1, dxn, e multiplica por essa função, que varia, né? Uma função não constante. Ok? Então, é um exemplo de métrica conforme. O outro exemplo bacana é a esfera. Né? Vamos tirar só um pontinho, para você achar um diffeomorfismo. A esfera menos um ponto é diffeomorfo ao Rn, pela projeção estereográfica. Atenção, gente, exercício, façam essa conta, tá certo? Quando você tem a aplicação, né? Π é a projeção estereográfica, né? Π é a aplicação que vai de Sn Π é a aplicação que vai de Rn enfim, em Sn menos o polo norte, tá? Definir assim. Π é menos 1, né? É a aplicação inversa. Sn menos o polo norte em Rn mais 1. Isso aqui, o que é isso aqui? É a métrica. Essa aplicação aqui é um diffeomorfismo, tá certo? Isso aqui é um diffel. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui em Sn a métrica que é o pullback da métrica euclidiana, tá certo? Essa é a métrica da esfera. É a métrica canônica da esfera. Então, com respeito a esse esquema de coordenadas, ela é ou seja, é como se você, em outras palavras, você está com o espaço euclidiano, você pega o espaço euclidiano e coloca essa métrica daqui, tá? Tá aqui, ó. Pronto. Essa métrica é a métrica no espaço euclidiano que é isométrica à esfera. Então, a métrica da esfera, ela é conforme a métrica euclidiana. Agora, é claro, né, você tem que ou tomar um aberto ou toma a esfera menos um ponto, né? Porque a esfera toda não é diffeomorfa ao Rn. Mas a esfera menos um ponto, ela é diffeomorfa ao Rn, tá? Então, o Rn munido, atenção, o Rn com essa métrica aqui, que é uma métrica, observa, aqui é a métrica euclidiana, e aqui é um fator conforme, que depende do ponto, é uma função, certo? O Rn munido com essa métrica, ele é a esfera redonda, a métrica 4, menos um ponto só. Então, por exemplo, se você está trabalhando, presta atenção, se você tem aqui a esfera,
Aí você está estudando aqui uma superfície dentro da esfera. Ora, se tem uma superfície, imagine que a esfera é S3. S3. Imagine que a esfera é S3. Se é uma superfície, então, bom, enfim, se ela não for muito ruim, se ela for suficiente, se ela for regular, ela não cobre a esfera inteira, tá? Não vou falar sobre isso não, mas poderia acontecer. Seria horrível se isso acontecesse. Se ela não cobre a esfera inteira, se ela omite um ponto, aí você pode fazer a projeção estereográfica, atenção, por esse ponto, viu? Então você vem aqui para o R3, a esfera S3 é levada no R3 inteiro, S3 menos um ponto é levada no R3 inteiro, e essa superfície ela vem bater aqui, em algum lugar, entendeu? Ora, se você pegar o R3 e colocar essa métrica, a geometria é a mesma. É o próprio S3 a menos, né, de um ponto. Não é bacana isso? Então a esfera, ela também tem, é o Rn, aqui está bem escrito, é o Rn munido com a métrica, conforme a métrica euclidiana. Essa igualdade aqui é isometria, tá? Que é no ponto de vista de isometria. Pronto. Importantíssimo esses exemplos. Outro exemplo que eu coloquei aqui são métricas torcidas. O Warped Product Metrics. Ou seja, você tem um produto, aí você considerar, né? A gente já viu, se você tem um produto, você pode considerar a métrica que é a soma, né? Lembra abuso de notação, tá certo? Agora você faz o seguinte, você toma uma função em uma das variedades, por exemplo, eu peguei aqui na primeira, tá? F é a função na primeira. E aí você muda, a segunda variedade, você muda a métrica, o segundo fator, você muda por uma função definida na primeira. Por exemplo, vamos pegar o cilindro. O que é o cilindro, né? O cilindro, sei lá, S1 por R, Sn menos 1 por R, tá? O cilindro é isso aqui. O cilindro é uma variedade, é uma métrica produto. Ai, ai. Tecnologia. Pronto, voltou. Por exemplo, cilindro, tá? O cilindro... Vamos pegar, por exemplo, S2 vezes R. Tá bom? Eu coloquei aqui θ2 a métrica de S2, então seria aqui chamado dθ2 mais dt2, tá? Então isso aqui é a métrica canônica do cilindro. Agora você poderia fazer o seguinte, você poderia considerar mudar aqui para cada, por exemplo, t, para cada t você muda, tá? Vamos supor aqui, sei lá, vamos colocar aqui a função... fazer um exemplo bem simples aqui, por exemplo, T2 mais 1. Eu não posso colocar só T2 porque T2 se anula, tá? T2 mais 1 vezes dθ2. Né? Ó, F é positiva, tá vendo? Isso aqui, ó. Tem que ser, tá? Travou de novo. Travou, mas a gente resolve. Certo? Mais, atenção, dt2. Isso aqui é um exemplo de métrica conforme. Do ponto de, olha, a variedade é a mesma. Agora, o que, é que eu estou fazendo? Para cada t, digamos, quando t é zero, é a métrica normal. Quando o t começa a aumentar, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a métrica da esfera e estou aumentando, ó, multiplicando por uma constante. Então, geometricamente, isso aqui está deformando assim, ó. Tá... É como se você estivesse aumentando o raio da esfera, entendeu? Você vai considerar, isso aqui é a métrica da esfera, só que ela está multiplicada por uma constante, maior que 1. Então, pega a métrica da esfera, multiplica por uma constante, isso continua sendo uma métrica. Agora, muda as distâncias, então o raio muda, entenderam? Então, é meio que métricas, produto Warped, atenção, generalizam, por exemplo, o conceito de superfícies de rotação, entendeu? É uma maneira intrínseca de você olhar superfícies de rotação. Por exemplo, né? É mais geral do que isso ainda, tá? Métricas torcidas.
E eu dou dois exemplos aqui, eu gosto que só desse exemplo, o espaço hiperbólico, ele também é um produto warped, um produto torcido. Ele é o Rn-1 vezes R, onde você torce o Rn-1 pela exponencial de menos de 2. Exercício, eu espero que a gente tenha a oportunidade de verificar qual é o exercício aqui. O exercício é você achar uma... Considere o espaço hiperbólico dessa forma daqui. Encontre, então, é o Rn+, é outro conjunto. Atenção, aqui é outro conjunto. Esse conjunto aqui, do ponto de vista de conjunto, isso aqui é o Rn todo. Tá? Aí, aqui é o Rn+, com essa métrica. Aqui é o Rn todo, né? Só que você escreve assim, com essa outra métrica, tá? Pronto, essas duas variedades, elas são isométricas. Existe, vocês poderiam fazer esse exercício, né? Existe um difeomorfismo que leva uma na outra, que é uma isometria. Então, façam esse exercício. Como é que tá aí? Não tem nenhum para quarta, né? Deixar isso aqui para quarta-feira, tá? Exercício. Eu vou escrever aqui de maneira para ficar mais simples de vocês fazerem. Então, vocês vou dizer assim, construa. É uma maneira natural de você fazer isso, tá? Um dífel de Rn mais em Rn. Aí você olha o Rn assim, como sendo Rn menos 1 vezes R. Letra A. Se você fizer isso aqui do jeito certo, então, vou chamar esse cara aqui de HN-tio. Só para vocês colocam assim. Então, construa, para dizer que é diferente, tá? Uma isometria, atenção, isometria de HN, aquele lá de cima, em HN-tio. Então, elas são, do ponto de vista geométrico, são a mesma variedade, tá bom? Então, como eu estava dizendo, se você fizer isso aqui do jeito certo, vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver. Então, qual é a aplicação, Elaine, professor Elaine, que leva a reta inteira na semi-reta, zero infinito? Conhece alguma? Natural? Professor, que leva a reta inteira em quê? No zero mais infinito. Marina, sabe? Você sabe, mas não prestaram atenção nesse fato. Ian? O zero aberto é? Aberto no zero. Claro. A exponencial com expoente negativo. Não, a exponencial mesmo, né? Ela pega pega a reta inteira e leva no zero mais infinito, né? Sim. Observe que necessariamente tem que ser aberto no zero, tá? Porque essa aplicação, a exponencial, ela é um difeomorfismo da reta no zero mais infinito. Eu vou chamar esse conjunto de R+. Certo? Então, como a reta é aberta, a imagem tem que ser aberta também. Exatamente, essa é a aplicação correta. Então, essa é a hashtag, é a dica. Usando essa aplicação, agora vocês têm que ver se ela leva uma métrica na outra, entendeu? Ou como é que faz isso aí? Exercício. Então, a gente fala assim, que isso aqui é o modelo do espaço hiperbólico, o modelo com a métrica torcida, tá? Métrica warped. Outro exemplo bacana. Gente, vocês sabem disso, o espaço euclidiano menos a origem, tá? Você pode olhar, né, todo ponto
né? Pega o Rn inteiro menos a origem, você vai pegar um ponto, você consegue, né, parametrizar por uma esfera que passa por aquele ponto, né, mais a semi-reta, tá certo? É um exercício vocês verificarem que, olhando o conjunto dessa forma, a métrica euclidiana é dada por esse produto aqui, tá? Que a gente chama, isso aqui seria, no caso, a métrica euclidiana em coordenadas polares. É fundamental a gente saber disso, tá certo? Então, quem é deteta 2? Deteta 2 é a métrica de Sn-1, tá? Observação, tá? Isso é uma notação, eu falei antes. S2, alguma letra, tá? O fato de ser uma métrica, ou seja, você de ser isso aqui é uma métrica, o que é uma métrica? Uma métrica é uma dois forma simétrica positiva definida. Então, esse 2 aqui para dizer que ela é uma dois forma, entendeu? Não é a dimensão, não, nada a ver com a dimensão, porque ela age em pares de vetores. Isso aqui é uma métrica. Então, tá certo? É D alguma letra ao quadrado. Isso é uma notação. Então, é essa notação que eu estou usando aqui agora. Então, para dizer que isso aqui é, chamando isso aqui de métrica usual de SN. Qual é a métrica? Ou métrica canônica? Entendeu? Foi a que a gente viu agora há pouco. Esse exercício aí é bacana também. E aí, o que é isso aqui? Isso aqui é um produto Warped. Atenção, olha que bonito, gente. Ah, é perfeito. Eu nem tinha me ligado nisso. Essa função ela é positiva porque eu estou tirando o zero, tá certo? Ó, não tem zero, tá vendo? Não tem o zero. Então, R ao quadrado de zero a mais infinito é uma função positiva. Bacana, né? Lembrem, ó, eu tenho duas variedades. Olha que bacana. Cada uma tem uma métrica riemanniana. Aí eu pego uma função positiva em uma delas. Quem são as variedades aqui? O Sn-1. A outra variedade é a semi-reta, tá certo? Isso aqui é uma variedade, dimensão 1. Aí eu peguei a métrica de cada uma. A métrica da esfera e a métrica da reta. Tá bom? Se não tivesse o R2, seria o produto, seria um cilindro. Eu apaguei, não foi? Apaguei? Apaguei. Entendeu? Se estava aqui, né? Se não tivesse o R2, isso aqui seria o cilindro. Seria assim, tá certo? A métrica do cilindro. Agora você está multiplicando por um fator, por R ao quadrado. Pronto. Isso aqui vai tornar essa variedade o Rn menos a origem. Isso é bonito. Pense um pouquinho também nisso. E aquela história, não tem perguntas? Vamos embora. Vou deixar como exercício, não vou fazer também, então o Manfredo faz, ele usa um pouco a maneira que ele tem para aplicar como é que chama? Passão da unidade, certo? Eu não vou fazer não, mas toda variedade diferenciável admite uma métrica riemanniana. Eu não acho essa informação totalmente útil, tá? Mas enfim, se a gente precisar, a gente já sabe. Está aí feito no livro, ele usa passão da unidade para construir. E outra maneira, né, seria usar o teorema, por exemplo, de Whitney. Toda variedade diferenciável admite uma imersão no espaço euclidiano. Bom, aí você considera, então, a métrica induzida. Aí vai ser essa variedade vai ganhar uma métrica, a métrica induzida pelo espaço euclidiano, tá? Mas, enfim, não vou pular isso, não vou gastar tempo com isso, não. Agora eu vou só relembrar dois conceitos que nós vimos, né, que foi o conceito de comprimento de uma curva. Agora você tem a métrica riemanniana, o vetor tangente é a curva, mora no espaço tangente, então a gente agora pode calcular a norma dele, né? Então, aqui está subentendido, mas isso aqui, né, norma de alfa' de t, calculado no ponto alfa de t. Então, você está aqui, tem um ponto, esse é o ponto alfa de t, nesse ponto você tem um vetor tangente, aqui tem uma métrica, né? Aí aqui você vai usar a métrica desse ponto. Aqui, você vai pegar o vetor e calcular a métrica desse ponto. Isso aqui varia com o vetor e com a métrica, tá certo? De qualquer forma, vai dar uma função que depende de t. Você pega essa função e integra. Então, esse é o comprimento da curva. Outra coisa que nós vimos também foi o volume, né, de regiões. Região aqui vai ser um conjunto aberto e conexo, tá?
Se a sua região ela tem um fecho compacto, e suponha também que ela está na imagem de uma parametrização, então a gente define o volume, tá? O volume aqui é o volume, digamos assim, se está dimensão 2, seria a área, está dimensão 3, é o volume de dimensão 3, dimensão 4. É o volume de dimensão 4. Preste atenção nisso, tá? Mas eu vou passar um exercício também. Vou passar um exercício. Certo? Então, vejam só. A gente define o volume dessa forma, se você está na imagem de uma parametrização. E eu falei disso na semana passada. Foi o que eu disse. Essa definição ela não cai do céu. É a definição correta de forma que continue valendo o teorema da mudança de variáveis para integrais. Quem não lembra desse teorema, por favor, corra atrás. Então, definindo dessa forma, vale o teorema, não vou escrever não, da mudança de variáveis para integrais. Tá certo? Então, essa definição é a definição de forma que continua valendo esse teorema, por exemplo, para as parametrizações. Bom, pode acontecer do seu domínio não estar contido numa vizinhança. Tá certo? Olha só, tem uma sutileza aqui que eu vou usar essa sutileza, preste atenção. Uma região é um conjunto aberto conexo. Eu só preciso que a região esteja, o aberto esteja aqui, tá certo? O aberto esteja contido na imagem da parametrização. Nesse caso, atenção, mas eu peço também que o fecho seja compacto. Pode ser que não esteja contido. Não importa. Não importa. Ou seja, o bordo, né, esse fecho aí, os pontos que estão faltando, eles não vão interferir nessa integral, eles têm medida nula. Tá bom? Daqui a pouco vou dar um exemplo para vocês também me entregarem quarta-feira. Senhores, o negócio agora vai complicar. Bom, pode acontecer, né? Como o fecho é compacto, todo compacto está contido na união finita toda a cobertura limita a subcobertura finita, né? Então, o caso geral é o caso em que o conjunto está contido na união finita de parametrizações, tá certo? Então, vamos pegar duas. Vamos supor que o meu conjunto, vou pegar 3, certo? O meu conjunto R é esse aqui, ó. Aí, como é que eu faço? Eu decomponho esse R, atenção, de forma, nem sei se está certo que eu escrevi aqui, mas você tem que decompor o R de forma, não sei se eu fiz certo não, mas talvez esteja errado. Mas você tem que fazer uma decomposição de forma que você vai escrever o seu R, por exemplo, assim, ó. Eu estou vendo aqui duas formas. Poderia ser assim, ó. Vai pegar aqui, digamos que seja a parametrização x1, tá? x2 e x3. O R está contido na união das três. Então você vai pegar essa parte aqui, depois vai pegar, por exemplo, essa outra parte aqui. O x1 está contido só na parametrização, perdão, essa parte azul está contida só na parte x1, na imagem de x1. A parte amarela está contido só na imagem de x2. E a parte, sei lá, azul de novo, está só contida em x3. É isso que eu quero. Eu quero uma decomposição na união disjunta, onde cada pedacinho esteja na imagem de uma parametrização. Tem várias maneiras de fazer isso, tá certo? Não é única, não. Quer ver outra maneira? Tá claro aí o desenho, né? Agora eu vou fazer de outro jeito, ó. Poderia ter feito assim, por exemplo. Pronto. Essa parte azul está toda em x1, tá certo? Agora a parte amarela. Essa é outra forma de fazer. Está toda em x2 e essa outra parte verde toda em x3. Entenderam? Não é a única maneira de você fazer isso. Então, o fato é que você pode fazer isso. O mais importante aqui é o seguinte, né? É que cada RI é uma decomposição em união disjuntas. Esse pontinho aqui significa união disjunta, onde cada RI está na imagem de uma única parametrização. Tá certo? Aí, o que é que você faz? Bom, agora aqui você sabe, você calcula a área, entendeu?
Você calcula a área de cada um deles e soma. Ora, se o seu conjunto ele é a união disjunta de conjuntos, você vai esperar que a área, ou o volume, né, seja a soma dos volumes. Né? No fundo, é isso que a gente está fazendo. Tá bom? Ok. Eu vou passar um exercício aqui. Exercício, tá bom, gente? Para quarta-feira também. São 2 exercícios para quarta-feira. O exercício é o seguinte. Calcule o volume de... Deixa eu pensar aqui. Vou colocar S3. Eu quero S3 mais. O que é S3 mais? S3 mais é o conjunto dos pontos X, Y, Z, W pertencente a S3, tá? Tá no R4, né? Tá o que, por exemplo, W é positivo. Isso aqui é um hemisfério. Tá certo? É um aberto. O fecho é compacto. Eu quero que vocês calculem o volume, né? O volume que eu estou falando seria o volume de dimensão 3, tá certo? E se vocês puderem, calcule também o volume em dimensão qualquer. Sn mais. Tá certo? A mesma coisa. A esfera de dimensão n, tá no Rn mais 1. Aí você está olhando só um hemisfério dela. Pega uma das coordenadas, a última, por exemplo, e deixa positivo. É só a metade da esfera, tá certo? Aí desse jeito, vocês podem usar... A gente viu 2 formas. Tá? A gente pode usar aquela parametrização do gráfico. O que vocês vão fazer? Ó? Esse conjunto aqui, eu estou pegando aqui porque esse conjunto está contido naquela parametrização do gráfico. Vocês podem usá-la, tá bom? E aí, ou seja, você vai calcular isso aqui e tal. Colocando dimensão 3 para colocar a mão na massa e tal. Depois, de repente, vocês sacam... Se você fizer dimensão n, o volume vai depender de n, né? O que eu ia dizer? Bom, aí, em particular, vocês vão calcular o volume da esfera inteira, né? Porque, bom, é fácil ver que a esfera... Aliás, a gente viu, né? Aliás, aqui abaixo, esse exercício aqui, esse é o exercício do livro, tá? A aplicação antípoda é uma isometria. Então, em particular, se é uma isometria, se a aplicação antípoda... Não sei por que de vez em quando é um tiltzinho. A aplicação antípoda é uma isometria, está feita aqui. Ora, ela leva metade da esfera na outra metade, tá certo? Então, dizer que é uma isometria, dizer que essa parte aqui é igual à parte de baixo. O volume da esfera é a soma desses 2 volumes, tá certo? Então, se você calcular o volume da metade da esfera, em particular, você vai calcular o volume da esfera inteira. Repito, por que eu estou colocando aqui a metade da esfera? Porque você pode usar a parametrização do gráfico. Né? Pode usar outra? Pode. Pode usar, por exemplo, a parametrização da projeção estereográfica também, tá bom? Escolha. Então, para quarta-feira tem 2 exercícios. É esse aqui vermelho, o difeomorfismo do Rn mais no Rn, e depois mostrar que construir isometria, né? Aqui seria o H tio, tá? Esse H aqui, esse conjunto. Então, no fundo, do ponto de vista geométrico, é a mesma variedade, continua sendo espaço hiperbólico, é o que a gente chama de modelo, seria outro modelo. E outro exercício é calcular o volume de S3+, se for possível, de Sn+, tá? Professor, Oi? nesse segundo, esse dx1, dxn é a métrica euclidiana mesmo, né? GJ. No segundo... Esse segundo exercício aí, que tem de calcular o volume, tem a fórmula aí. Não, com respeito à métrica canônica da esfera. Beleza. Eu posso pegar uma parametrização e escrever a métrica como a definição de GJ que você deu lá em cima, né? Eu dei 2 maneiras, né? Eu dei 2 maneiras de escrever a métrica da esfera. Uma delas foi usando a inclusão do espaço euclidiano, diz que aquela ali é a métrica canônica, e eu falei também, eu mostrei, vocês podem verificar, a projeção estereográfica. Com a projeção estereográfica. Então, a gente pode escolher qualquer uma das 2 e fazer. Por favor, com certeza, qualquer uma das 2. Valeu.
Certo. Eu quis aqui colocar, não quis perder muito tempo, eu vou ajudar vocês, falando brevemente, dos exercícios do Manfredo, pelo menos os dois aqui que eu fiz, o primeiro e o segundo. O primeiro você pega a aplicação antípoda, depois de pronto você vai ver que é trivial, tá? Ele manda mostrar que é uma isometria, né? Essa aplicação que vai da esfera na esfera. Por que isso aqui é uma isometria? Bom, eu já falei para vocês, né? Se a sua função, ela é a restrição da função que veio do espaço euclidiano, a derivada dela é a mesma derivada no espaço euclidiano. A derivada essa aqui no espaço euclidiano, essa função ela é linear. A derivada de uma aplicação linear é ela própria. Então, tudo isso significa que a diferencial dessa aplicação no ponto P é menos a identidade, tá certo? Ela vai do espaço tangente no espaço tangente no antípoda, mas esses espaços aqui, eles são iguais, certo? Os dois são ortogonais a um mesmo vetor, no Rn mais 1. Ora, se a aplicação é assim, então quando você calcular, né, dAp de U, dAp de V para o terno, isso aqui é menos U menos V. Que produto interno é esse? Esse é o produto interno do espaço euclidiano, tá? Que essa é a métrica induzida. Ora, menos U menos V é igual a UV. Pronto, então estou mostrando que é uma isometria. Direitinho. Certo? Esse é um exercício. Ora, considere agora a projeção canônica da esfera no espaço projetivo, que pega um ponto e leva na sua classe de equivalência, tá certo? Dados dois pontos aqui no espaço tangente do espaço projetivo, a gente pode definir o produto interno da seguinte maneira. Você pega essa projeção, calcula a inversa, então isso aqui vai estar agora na esfera e calcula esse produto interno. E a observação é a seguinte, é que essa aplicação π não é injetiva, tá certo? Só que π vai fazer o seguinte, vai levar, digamos assim, no ponto P, ou vai levar no ponto menos P, tá certo? Essa primeira parte aqui está dizendo que não importa qual inversa que você tomou, entendeu? π, como eu tinha falado, né? Essa aplicação, ela é um diffeom local, tá certo? Então, você vai tomar uma vizinhança da esfera, onde π, por exemplo, é injetiva. Então, ela vai ser bijetiva sobre a imagem, né? Aí você vai tomar a inversa e calcula o produto interno lá. Bom, mas se você tivesse tomado a outra metade da esfera, bom, pela primeira parte, o valor seria o mesmo, entendeu? Tanto faz você ter tomado aqui a parte de cima ou a parte de baixo. Porque a aplicação antípoda é uma isometria. Então, isso aqui diz que esse produto interno está bem definido. Então, isso significa que, atenção, né, por construção, por definição, isso aqui é a definição da métrica, de uma métrica, prestem atenção. Isso é a definição de uma métrica no espaço projetivo, tem outras, tá? Essa métrica aí, ela é localmente isométrica à esfera. Espero discutir isso mais com vocês. Em particular, quando a gente provar que a esfera tem curvatura constante 1, essa métrica no espaço projetivo também tem curvatura constante 1. Mas a gente vai ver, por exemplo, que o diâmetro vai ser outro, por exemplo. Certo? Bom, esse é o exercício 1 do livro, eu achei bacana de falar. O exercício 2 é muito parecido, entendeu? Acho que o Manfredo escondeu um pouco o jogo, mas a gente abre aqui. Você tem um toro. Eu pensei que ia olhar o toro assim, depois eu vi que ele olhou o toro como se... a gente já viu isso, né? Foi um exercício, né? O toro, ele é difeomorfo, né? Ao produto de S1 por S1 N vezes, tá certo? A gente já viu isso. Ou assim, mas em particular daqui você chega aqui. Usando essa, digamos assim, essa caracterização, esse formato, ele olha para essa aplicação aqui, né? Que aplicação é essa? Essa é a projeção do Rn no toro, que pega um ponto e leva, ele colocou assim, né, que significa esses senos e cossenos aqui, tá certo? E aquela questão lá do 2π, tá certo? Eu não vou entrar não no 2π. Se você quiser, você imagina que tem 2π aqui. Se você colocar 2π em todo mundo,
Já falei isso também em outras aulas aí. Então, as translações são inteiras, tá? Se não tem um 2π, a translação é 1 inteiro vezes 2π, é a mesma coisa. Ora, aí a gente define uma métrica no toro, atenção. A gente define a métrica do toro de que maneira? Da mesma forma que a gente fez aqui no espaço projetivo. Você pega um ponto, pega 2 vetores, aí você vai tomar a inversa local dessa aplicação. E aí, quando você olhar, você vai tomar o produto interno euclidiano, tá certo? Aí, de novo, depende. Por que não depende da inversa? Aí, isso o Manfredo não falou. Porque no espaço euclidiano, ou seja, a gente viu aqui que a aplicação antípoda é uma isometria. No espaço euclidiano é mais fácil ainda. Você pega um ponto, você vai olhar a translação, qualquer translação, mas eu coloquei aqui as translações inteiras. Vai ser um ponto mais uma constante. Essa aplicação ela é uma isometria do espaço euclidiano. Tá certo? Então, duas inversas locais, elas diferem por uma isometria dessa. Significa o seguinte: o produto interno vai ser o mesmo, independente da inversa que você tomar. Tá certo? Então, essa observação, o fato das isometrias, das translações inteiras, repito, qualquer translação, melhor ainda, ser uma isometria do espaço euclidiano, isso garante que esse produto interno está bem definido. Ele não depende da inversa que você escolheu, tá? Ora, isso significa, preste atenção, novamente, que ele é localmente isótipo ao espaço euclidiano. A gente vai chamar essa métrica, a métrica flat do toro. Quer ver um exercício bacana, mas esse eu não vou cobrar? S1 tem uma métrica também, tá? O S1 ele é diferente das outras esferas, de dimensão mais alta, do S2, tá? Do SN. Essas aqui têm curvatura positiva. O S1 tem curvatura zero. O S1 ele é localmente isométrico à reta. Tá certo? Então, tem uma métrica que é a própria métrica euclidiana, que é realmente euclidiana. E aí você pode considerar que é a métrica produto, tá certo? Então, essa métrica que eu estou induzindo aqui é a mesma métrica de SN por SN com a métrica euclidiana. Métrica produto aí. Ok? Eu vou... Esqueci de falar, mas é imediato, né? Quando eu defini métrica produto, métrica warped, eu coloquei 2 fatores, tá? Mas você pode fazer qualquer quantidade finita, né? No fundo, eu estou usando isso aqui, tá? Muito bem. Era isso que eu queria falar. Deixei 2 exercícios. Não vou passar mais exercícios aqui nesse livro, mas eu quero que vocês leiam, tentem, tá certo? Não achei que são cruciais para o resto da teoria, mas é bom vocês lerem, pelo menos lerem todos, pensarem um pouquinho. Se não tiver ideia, coloca lá, isso aqui eu não sei. Se tiver ideia, assim, eu acho que a ideia é essa. Acho que é bom ter esse registro. Sejam organizados.